Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa sexta-feira. Uma sexta, meu amigo torcedor vascaíno, bastante agitada, bastante movimentada na nossa colina histórica. Uma sexta com uma entrevista simplesmente espetacular e reveladora, novamente, do nosso presidente Pedrinho, dessa vez para o nosso grande amigo e colega Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. A gente, é claro, vai falar sobre essa entrevista com vocês aqui nesse Boa Noite Gigante. Além disso, também muitas outras informações, né? Vamos trazer novidades sobre a questão envolvendo a venda da SAF Cruz Maltina para o grego Evangelos Marinax. Será que realmente tem coisa acontecendo ou não tem nada acontecendo? A gente vai trazer novidades quanto à situação envolvendo o Renato Portaluppi aqui na colina histórica. O Renato Gaúcho vem ou não vem para o Vasco da Gama? Além dessas, muitas outras informações importantes que traremos aqui a vocês para fechar essa noite de sexta-feira. Porém, meu amigo torcedor vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, meu amigo torcedor, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do torcedor vascaíno, e é claro, né, Vascão? Você que tá aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, poxa, não perca tempo. De verdade mesmo, não perca tempo e venha logo se inscrever aqui no nosso canal. A gente conta muito com a presença e a participação de todos vocês aqui no canal do Gigante Vasco. É claro, através da sua inscrição, através do seu like, do seu joinha, do seu gostei, da forma com que você puder ajudar. O seu like, meu amigo, é de fato fundamental para a divulgação e o crescimento do nosso canal. Sem aí o seu like, nós não iremos a lugar algum aqui no canal do Gigante Vasco. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com vocês, esse Boa Noite Gigante, falando sobre Renato Portaluppi, tá? Uma informação aí muito importante que essa sexta-feira trouxe para nós e a gente, é claro, traz aqui a vocês. Renato Gaúcho realmente é a bola da vez na colina histórica e só para antecipar, teremos um Boa Noite Gigante um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho mais rápido nessa noite de sexta-feira e como a gente vinha falando, vamos prosseguir aqui com o assunto. Renato Gaúcho é realmente a bola da vez no Vasco da Gama, tá, meu amigo? Após as tentativas frustradas por Luiz Castro, Pedro Caixinha e Paulo Pezzolano, nesse momento o Renato Gaúcho é o nome que a diretoria do Vasco mira para a temporada de 2025. O técnico com identificação com o Vasco da Gama, diante de duas passagens que já teve aqui na nossa colina histórica, um técnico de bons trabalhos recentes, principalmente o trabalho do Grêmio no ano de 2017, onde conquista o título da Copa Conmebol Libertadores, e também um trabalho recente do Grêmio na última temporada. A gente esquece, meu amigo, mas o Renato Gaúcho foi o vice-líder do Campeonato Brasileiro no ano passado. Renato Gaúcho conseguiu fazer com que o Grêmio, após um retorno à Série B do Campeonato Brasileiro, com um elenco completamente capenga, conseguisse ficar com 68 pontos apenas abaixo do Palmeiras. Então a gente não pode desconsiderar a boa temporada de 23 feita pelo Renato Gaúcho com um elenco super limitado, como era do Grêmio no ano passado, com a grande estrela, né, é claro, que era o Luizito Soares. Diante disso, após um 2024 muito conturbado, 2024 de muita instabilidade, foi colocado nas costas do Renato Gaúcho exatamente toda essa instabilidade no tricolor do Rio Grande do Sul. O técnico foi demitido, está livre no mercado e pela procura que o Vasco tem por um treinador, identificou no Renato Gaúcho pontos positivos para que ele venha a ser o novo técnico para a temporada de 2025. Pedrinho ontem, na última quinta, ligou para o Renato Gaúcho, uma ligação pessoal que Pedrinho fez em nome do Vasco da Gama, deixou muito bem claro a expectativa que tem pelo treinador, pediu aí... Pediu não, né? Mas sondou junto ao técnico a questão salarial do Renato, a questão contratual do Renato e formalizou. Renato, eu tenho interesse por você, eu quero contar com você no Vasco para a temporada de 2025. E o Renato Gaúcho pediu um tempo para avaliar a possibilidade e ficou de dar uma resposta aí até esse final de semana. A gente, no Fala Gigante, trouxe até a vocês a informação de uma reunião que estaria acontecendo na semana que vem entre o empresário do Renato Gaúcho, no caso o Gerson Oldenburg, com a diretoria do Vasco da Gama, e realmente isso deve acontecer. Mas nessa reunião não estará apenas presente o empresário.
como também Renato Gaúcho, tá, meu amigo torcedor vascaíno? Semana que vem teremos um encontro acontecendo sim, entre o Vasco da Gama e o Renato, para muito provavelmente selar o retorno do treinador, sim, selar o retorno do treinador para a colina histórica após 16 anos. Renato, que treinou o Vasco de 2005 a 2007 e voltou ao Vasco da Gama em 2008, com ali a urgência de livrar o nosso Cruz Maltino do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, terá a possibilidade de retornar ao Vasco na temporada de 2025. Renato Gaúcho, que era um técnico que há 3 anos atrás estava sendo cotado para a seleção brasileira, gente. Renato Gaúcho, um técnico que há 3 anos atrás estava chegando à final da Libertadores, ou aliás, há 2 anos atrás, 3 anos, 2022, final da Libertadores contra o Palmeiras, ou 2021, não lembro aqui, sobre o comando do Flamengo. Não é qualquer técnico. Renato Gaúcho é um técnico que, por questões políticas, e infelizmente a gente tem que abordar esse assunto aqui a vocês, é um técnico que, por questões políticas, é muito ofuscado pela imprensa. E eu caguei aqui, vamos abrir a boca, vamos tocar um papo firme aqui. Renato Gaúcho é um político que pende para o lado direito da história. E, meu amigo, infelizmente, ou felizmente, dependendo do seu lado, a mídia, de um modo geral, ela não gosta do Renato exatamente por isso. Exatamente por isso, por uma ideia. E independente se eu sou esquerda, se eu sou direita, se eu sou X, se eu sou Y, a gente não pode julgar o Renato Gaúcho como profissional que é pela escolha dele fora das 4 linhas. Mas hoje o julgamento da imprensa é feito dessa forma. E o Renato é um baita treinador, mas isso ofusca os bons trabalhos que ele fez, inclusive o bom trabalho que ele fez no Grêmio lá no ano passado. Então hoje está livre no mercado, a presença dele no Rio de Janeiro facilita muito as tratativas, ele tem um endereço fixo em Ipanema, na zona sul do Rio. Eu já tô ligado onde o Renato Gaúcho pega a praia aqui no Rio de Janeiro e tô pra ir lá, sim, tô pra ir lá de doido, talvez amanhã. Já sei o que eu acho que o Renato frequenta, a gente tem os nossos contatos, não posso falar aqui, mas sei a rede de futebol que ele joga, tá jogando ao lado do Fred, jogador do Fluminense, e tô a fim de ir lá, dar um pulo lá, ter esse trabalho de jornalista dos anos 90, sabe? Chega aí, do nada, e entrevista o jogador, talvez eu encontre com o Renato Gaúcho por lá e pergunte, e aí, Renato, vai fechar com o Vasco ou não vai? Mas realmente ele gosta do Rio, ama a cidade do Rio de Janeiro, vai ficar aqui durante todo esse período de férias, e isso ajuda, facilita muito para que realmente Renato Portaluppi possa ser o mais novo comandante do Vasco para a temporada de 2025. Gosta do nome? Coloque a sua opinião aí nos comentários, meu amigo, porque é realmente um técnico que tem seus prós e contras no meio da torcida Cruz Maltina. E para trazer novidade aqui a vocês, quero falar com relação à SAF, tá? Volto repetindo, eu vou me prolongar muito nesse vídeo, onde, porém, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar o nosso crescimento. Hoje foi uma noite muito importante com relação a exatamente novidades quanto à SAF. Por quê, meu amigo? Hoje tivemos aí informações dadas pelo Pedrinho em uma entrevista recente, que foi divulgada agora há pouco ao canal Fanático Vascaíno, de que realmente Pedrinho tem 5 interessados hoje na SAF Cruz Maltina em suas mãos. 3 já assinaram o NDA, que é o acordo de confidencialidade, e 2 ainda não assinaram esse acordo, mas têm conversas com a SAF Cruz Maltina. Pedrinho afirmou que não irá exigir ao futuro investidor da SAF que ele venha a ser o administrador do futebol. Pedrinho novamente afirmou que quer vender a SAF e a gente vai trazer tudo isso a vocês. Entretanto, antes disso, eu quero contextualizar algo importante. Há uma grande preocupação, porque hoje tivemos aí uma informação que veio como uma bomba no meio da torcida vascaína sobre o interesse de Evangelos Marinax, esse grego multibilionário, que é realmente hoje a bola da vez na diretoria do Vasco. É o nome que internamente, pelo menos, já ganhou carinho por parte do torcedor vascaíno, tem interesse aí na base do São Paulo e vem sim negociando uma parceria com o São Paulo envolvendo a base de Cotia. Qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês, meu amigo torcedor vascaíno? Informações é a seguinte: hoje à tarde tivemos aí essa informação dada pelo GE que o São Paulo Futebol Clube, o tricolor paulista, negocia uma parceria com Evangelos Marinax para a base. No caso, uma parceria que envolva realmente a base de Cotia. Já houve 2 reuniões entre o grego Evangelos Marinax e Júlio Casares, que é o presidente do São Paulo. Essas 2 reuniões aconteceram de forma presencial para que, volto a repetir, o São Paulo negocie aí exatamente essa parceria com a base do seu clube,
junto ao grego Evangelos Marinakis. O São Paulo, porém, ele descarta vender, aí, de acordo com informações, o controle de suas categorias de base para Marinakis. O que vem sendo discutido nessas conversas é o seguinte: uma parceria para aumentar o poder de investimento de Cotia e promover um intercâmbio de jogadores e outros profissionais que participam da formação de atletas. O magnata grego, além, é claro, de São Paulo, negocia também com a SAF do Vasco. Lucas, se o grego fechar com o Marinakis, se o grego fechar com o Vasco, influencia em São Paulo? Sim, e muito. O grego fechando com o Vasco não tem lógica, ele tem uma parceria com a base do São Paulo. Então, o negócio que hoje está acontecendo entre Vasco e o grego influencia demais. Porém, mesmo diante disso, a informação dada pelo GE nesse momento é que na semana passada o Júlio Casares, presidente de São Paulo, teve um encontro aí com o grego Marinakis na Grécia para voltar a discutir essa parceria. O interesse de Marinakis na base do São Paulo é um interesse que vem acontecendo desde agosto, as conversas já rolam. Conversas seguem à distância nesse momento para que haja esse acordo, mas sim, São Paulo tem um interesse forte no Marinakis e o Marinakis tem um interesse forte na base de Cotia. Assim, é muito engraçado a gente olhar por essa forma. Por quê? Semana passada o presidente Júlio Casares estava lá na Grécia. Estava lá na Inglaterra conversando com o grego. E o Pedrinho, o que está fazendo por isso? É uma pergunta assim, sincera, de coração. O que o Pedrinho está fazendo por isso? Gente, semana passada o Júlio Casares estava na Inglaterra. A gente não vê o Pedrinho fazendo absolutamente nada em termos de viagem. Isso mostra interesse. E acima de tudo mostra como o grego é brabo, tá? É brabo mesmo. Porque o cara tem muita visão. Ele quer negociar com um dos maiores clubes do futebol brasileiro, que é o São Paulo, um dos clubes que mais formam um atleta, que é o São Paulo, uma parceria com a base, para ter prioridade nos atletas da base de São Paulo. Gente, isso é muita visão de futuro. E o Vasco tá perdendo tempo, cara. Assim, pra mim, o Vasco tinha que estar com esse cara dentro de CT Moacir Barbosa. Pedrinho já era pra ter se reunido 8, 10 vezes com esse cara. E a gente não ouve nada disso. Só houve papo furado. E me desculpe, essa é a minha opinião. É papo furado. Eu vou vender, mas não esclarece nada. A gente quer esclarecimento. Que a gente sabe que tá tendo negociação. A gente sabe que tá tendo conversa. Então por que não esclarece isso? Por que não abre pro torcedor vascaíno? Por que não revela pro torcedor vascaíno o que de fato tá acontecendo? Que coisa chata, cara. Ficar nessa ladainha, ficar nesse papinho. Aí ontem temos a reunião do Conselho Deliberativo sendo suspensa. Desconfiança na venda. Então assim, é complexo. Enquanto isso, São Paulo tá lá, negociando com o grego. Bem capaz do grego comprar o São Paulo e a gente ficar chupando o dedo, porque daqui a 10, 20 anos o São Paulo vai se tornar uma potência do futebol brasileiro. Mas aí hoje o Pedrinho falou ao canal Fanático Vascaínos, e é claro, a gente traz aqui a vocês, o Pedrinho revela que não quer ser o administrador do Vasco, caso a venda ocorra. E a gente traz essas e outras palavras também do Pedrinho, muito reveladoras com relação ao futuro da Vasco da Gama SAF. Então, Fábio, ao mesmo tempo que a gente tem conversas com investidores, eu preciso fazer uma reestruturação financeira do clube, através de uma mediação, que é a medida cautelar antecedente, que ela dá uma pausa de 60 dias, 90 dias, tem que me recordar agora, e com isso também a gente ganhou muito mais respiro, porque não tem, obviamente, o dinheiro do RCE, tem um respiro ali que não tem penhoras, então a gente consegue respirar. Isso se gerou muita gasolina até para o início da próxima temporada. Ainda tem a questão das cotas de TV, a premiação do brasileiro. Isso nos dá uma garantia aí, no mínimo, de mais 3 meses. Paralelo a isso, a expectativa é que a gente tem de encontrar um novo investidor. Nesse período de 3 meses? Nesse período. Se isso não acontecer, eu vou ter que reestruturar o Vasco da mesma forma. Que fique mais uma vez claro, porque assim, a gente é muito repetitivo, e aí eu já começo a interpretar um pouquinho como maldade de algumas pessoas de não quererem entender o que eu estou falando. Não tem nenhum empecilho para que eu seja administrador do futebol para um novo investidor. Mais uma vez eu estou falando, zero. Isso nunca vai ser pedido. Zero. Não vai ser uma condição tua? Zero condição. Zero. Zero, zero, zero. Isso não existe. Paralelo à reestruturação financeira, a gente busca o investidor. O que eu não posso é ficar estacionado enquanto um investidor, um possível investidor não chega, e eu não conseguir honrar os meus compromissos. Por isso eu tenho que criar um mecanismo aqui para pagar as contas. Então as duas coisas andam de forma paralelas, andam juntas.
Agora, o tempo disso é subjetivo, porque é um contrato complexo, é uma situação complexa. Que não tem nada a ver com o contrato vigente. Não. É um outro contrato que vai ser feito. Vai ser feito um outro contrato. Obviamente, o contrato vigente ele está sendo observado. Sim. Né, dentro da NGA, juntamente com todos os números de dívida, enfim, tudo que aconteceu, para justamente o possível investidor entender qual é o cenário e daí, se tiver algum interesse... Meu amigo torcedor vascaíno, tá empolgado? Você acha que pode dar certo com o Grego? Quer que dê certo com o Grego? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. O último vídeo dessa sexta-feira para fechar com chave de ouro a sua sexta. E contamos, é claro, muito com a presença, a participação de todos vocês, o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Vamos que vamos, vascaíno! Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!